paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. E antes de iniciarmos essa aula, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai, mais uma vez aqui, Senhor, pedindo em oração que o Senhor venha nos capacitar, que Teu Espírito Santo venha nos instruir através da Tua palavra, que o Senhor fale, Senhor, nos ensine da maneira que o Senhor desejar neste dia, que a Tua palavra encontre morada no nosso coração e que nós possamos praticá-la em nossa vida, Senhor, porque isso nos traz benefícios diante do Senhor, isso alegra o nosso coração. Pai, obrigado, Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um que está acompanhando esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que é o cativeiro de Israel, o reino do norte. E o nosso texto áureo diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias 6:1. A verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Reis, do capítulo 17, do versículo 1 ao 14, do 17 ao 20 e o 29. E diz assim a palavra do Senhor: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e o aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos de despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação
fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E nós vamos agora para a introdução da nossa lição, onde nós vamos relatar nessa lição os motivos pelos quais foi levado cativo o reino do norte, que era Israel. A nossa introdução diz assim: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos. Em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus, a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então, nessa introdução, nós já vemos algum dos motivos, ao qual levou Israel a ser levado cativo. Deus vinha avisando o seu povo sobre a mistura com os outros povos, com uma idolatria, como eles misturavam aquilo que Deus ensinava, as práticas do que foi ensinado pelo Senhor, também com as práticas dos povos que estavam ali infiltrados com eles na adoração a outros deuses. E Deus, de todas as formas, foi enviando seus profetas, alertando o povo para que eles pudessem se voltar para a palavra dele, para a obediência ao que Deus queria do seu povo, mas não foi dado ouvidos àquilo que o Senhor estava alertando. Eles continuaram nessa mistura e aí vem esse império aqui da Síria e leva cativo o seu povo, o povo de Deus, sob sua permissão. Deus permite esse povo levar Israel cativo para que eles pudessem entender e se voltar para o Senhor de todo o coração. O primeiro tópico: Samaria é cercado pelo rei da Síria. Israel sob o reinado de Jeroboão. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então, o reino foi dividido sobre o reinado de Jeroboão, ali filho de Salomão, e ele colocando impostos pesados, o reino se divide e cada um foi levando a sua vida religiosa de uma forma. E o reino de Israel ali com Jeroboão, ele introduziu a idolatria, ele permitiu que fosse levantado postes ídolos, então ele criou uma nova capital da adoração, que era Samaria, e por motivos políticos, ele não permitia o povo de Israel descer a Judá, onde ficava a capital da adoração, Jerusalém, onde havia o templo. Então ele criou outras formas de adoração e o povo foi vivendo durante todo esse tempo nessa mistura. E aí o próprio Deus permite essa ida do povo cativo, mas o profeta Amós e o profeta Oséias, levantados por Deus naquele tempo, estavam alertando o povo. E quando Deus levanta Amós e envia Amós para falar com os sacerdotes, falar com a liderança religiosa daquele tempo, eles não deram ouvidos para Amós, porque Amós não tinha linhagem sacerdotal, mas foi levantado por Deus para trazer a lucidez para o povo, porque eles estavam vivendo um período muito grande de prosperidade, mas os que estavam enriquecendo naquela época eram às custas dos mais pobres, explorando os mais pobres. E algo que também isso mexeu com o coração de Deus, porque o Senhor era um povo deles, todos eram um povo deles, do Senhor, e não era de ensino da palavra do Senhor naquela época você fazer essa diferença por classe social.
E aqueles que estavam enriquecendo, tirando terras dos seus próprios irmãos ali da própria terra. E o Senhor envia Amós repreendendo, falando para eles que eles deveriam se voltar ao Senhor. E também o profeta Oséias, onde o próprio Senhor fala para ele se casar, né, com uma prostituta, para fazer a representação, a alusão do que era o que o povo de Israel estava fazendo com ele. Se prostituindo com ídolos, adorando outras imagens, e voltava-se para ele, adorava a Deus no templo, e depois estava diante das imagens. E isso foi muito alertado, né? E essa prosperidade que estava tendo nessa época não era sinal da bênção de Deus, porque a parte religiosa, a parte espiritual do povo estava totalmente acabada, em ruínas, embora eles estivessem se enriquecendo de forma militar, de forma financeira, a prosperidade nos campos, nos gados, mas nada disso estava representando o que Deus estava sentindo em relação ao seu povo. Isso prova, os irmãos lendo, né, os profetas, o livro dos profetas Amós e Oséias, que estavam alertando o povo a todo momento para eles voltar. Se vocês quiserem viver, buscai e vivei, me buscai e vivei, era o que o Senhor estava falando através da vida de Amós e também de Oséias. Vinde, voltemos ao Senhor. Era para voltarem ao Senhor para evitar todo este período de dor, que também seria uma forma de disciplina. O subtópico 2, a traição do rei Oséias. O rei Oséias era o rei, né, que foi colocado ali pelos assírios em Israel. Não é o profeta Oséias, é o rei Oséias. O rei da Síria, Salmanaser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos atributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Então, o rei Oséias, que foi colocado, né, quando o rei Peca, que foi antecessor aqui do rei Oséias, foi colocado pelos assírios, fez uma aliança com os assírios e, mesmo assim, Oséias, depois de um tempo, não queria mais pagar os tributos para os assírios e ele faz, nas escondidas, essa aliança com o Egito. Só que os assírios descobrem o que ele fez. E aí não tinha mais o que ser retratado. E aí Samaria sitiada pela Assíria durante 3 anos. E quando era sitiada uma cidade naquela época, isso provocava uma dor muito grande para o povo, porque era impedido de entrar alimento, entrar recursos, e também ida e vinda do povo para o trabalho. Então ficava uma situação de muita escassez de água, de alimento, de tudo. Então eles ficaram por 3 anos sitiados pelo governo dos assírios, pelo Império Assírio. Subtópico 3. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e o amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração.
Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Então, meus irmãos, foi advertido durante muito tempo e inúmeras vezes, de várias formas, né, o povo, de acordo com as injustiças que estavam acontecendo. Em Amós, no capítulo 5, ali são as advertências feitas de Deus ao povo através de Amós. E Oséias, no capítulo 7, do versículo 11 ao 14, é através da vida de Oséias que o Senhor tenta trazer o povo novamente aquilo que Deus queria deles. Irmãos, e tudo que o Senhor, o que a palavra dele diz, é bom para nós. É bom para nós. Entra em choque, muitas vezes, porque vai nos fazer renunciar muitas coisas. E talvez isso gere desconforto, mas nós aprendemos a viver com desconforto para louvar o nome do Senhor. Aquilo que é contra a nossa carne é a favor do Senhor, é a favor daquilo que agrada a Deus. Então eles não queriam ser confrontados, porque quando Oséias chega aos sacerdotes e diz, né, e diz às mulheres também, vocês estão aí com toda a sua riqueza, passeando para lá e para cá, com todo o seu luxo, vai vir uma grande ruína. Mas quando parece que aparentemente está tudo bem e Deus começa a alertar, parece que não condiz com o cenário. E Deus estava querendo que o povo ficasse alerta, porque era iminente a cobrança do Senhor que viria sobre o povo. Até aqui está falando sobre o sincretismo, que é algo que Deus não tolera, que é a mistura. É aquela vivendo das duas formas, querendo levar Deus de uma maneira que ele não se permite. Deus, ele quer um coração inteiro, um coração voltado do seu povo. Aqui, meus irmãos, nós estamos estudando sobre o povo de Israel. Mas nós hoje, nós somos povo de Deus também. E essa palavra se aplica a nós, porque nós também temos que viver em retidão ao Senhor. E quando nós afastamos o nosso coração do nosso Deus, quando nós misturamos as coisas do mundo com aquilo que é a palavra de Deus, não dá certo. Porque não tem como servir a dois senhores. Então o Senhor a todo tempo estava chamando o povo dele, alertando para que eles tivessem essa consciência que toda ação, todo pecado tem uma consequência. E Deus a todo momento apresenta a graça. Se vocês se arrependerem, vocês não serão punidos. Se voltem para mim. Irmãos, Deus nos apresenta dois caminhos e a gente ainda consegue errar. Nós temos dois caminhos para seguir. Ou é na presença de Deus, que é onde há abundância de alegria, porque a palavra diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentadores. Então, as coisas materiais, que às vezes vai indo bem na sua vida, na minha vida, isso também não é uma segurança de que vai tudo bem, de Deus estar se agradando de nós. Porque é aqui dentro que o Senhor quer trabalhar, é dentro de nós que o Senhor pede a sua pureza. E aí o povo não entendia e não acreditava nos profetas, porque estava indo tudo muito bem. Mas o Senhor estava alertando que ia acontecer. E essas alianças que foram feitas, né, tanto do rei Oséias com os assírios, enfraqueceu. Tem aliança que parece que é feita, que vai somar, que vai acrescentar, mas que enfraquece, porque estão fora da vontade de Deus. E essa aliança que ele fez resultou ainda mais no sofrimento do povo, que 3 anos ficou sitiado e depois onde foi levado cativo por uma vez. Síntese do tópico 1. Nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossa vida. Agora nós vamos para o tópico 2, os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer.
e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte. Nessa metáfora, a prostituta, Israel, deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Então, os pecados do povo e a sua queda, primeiro item foi pelo pecado da idolatria, de colocar pessoas, coisas no lugar de Deus. Fazer de pessoas ídolos, objetos de adoração. E aqui eram imagens, aqui eram deuses que veio com outras nações, né? Porque toda vez que os assírios eles levavam cativo um povo, eles traziam outros povos que já estavam cativos por eles e colocavam numa terra que não era deles para justamente acontecer essa mistura e os povos perderem as suas características. E é isso que o inimigo sempre quer. É nos tirar do lugar da adoração, nos tirar da presença de Deus, nos tirar do propósito de Deus, para que a gente perca a nossa identidade. E os assírios tinham por essa prática de misturar os povos para que eles perdessem a sua característica. E Deus não quer, não tem isso para nós, porque nós continuamos aqui, meus irmãos, inseridos num mundo onde é outro tipo de governo, onde é outro tipo de ensinamentos, né? E nós vivemos de acordo com a palavra. Então nós temos que lutar dia a dia, né? Como nós lemos aqui na síntese do tópico 1, dia a dia, para que a nossa natureza caia por terra e que o Senhor governe e reine através das nossas vidas, porque é isso que Ele tem para mim e para você. E os caminhos do Senhor são caminhos de bênção, são caminhos de paz, porque estar com o Senhor é ter a melhor companhia. Tudo na nossa vida é quando Ele está conosco, porque tem direção, tem paz na nossa vida, ainda que as circunstâncias estejam contrárias, você esteja vivendo um dos períodos mais difíceis da sua vida, na área que você está passando, talvez você nunca viveu o que você está vivendo, mas você tendo a presença de Deus, é segurança garantida, porque o povo aqui tinha tudo o que a terra poderia oferecer para eles, tinham tudo militarmente para que as nações temessem eles, mas eles não tinham a companhia de Deus, e quando a companhia de Deus, a presença de Deus falta tudo. E Deus, meus irmãos, é tão amoroso que mesmo levando o povo cativo, mesmo permitindo essas situações, era para que o povo se voltasse para Ele. Então a Bíblia, toda a palavra de Deus, sempre vai nos alertar e apontar para que a gente possa sempre estar nos analisando, observando por onde nós estamos caminhando. Porque para nós sairmos da presença de Deus, talvez da igreja, do lugar físico, nós já deixamos Deus aqui dentro do nosso coração, né? Costumo dizer que para a gente cair, a gente tropeça. Então, até ter uma queda é porque a gente já vem tropeçando. E é um alerta do Senhor através dessa palavra, que a gente possa estar alerta, porque às vezes pequenos tombos, pequenos tropeços podem gerar uma queda na sua vida espiritual. Então, é alerta do Senhor através dessa palavra, desse ensino do que o povo estava vivendo, e não é diferente nos nossos dias. Nós passamos as mesmas coisas, estamos vivendo num mundo de mistura, onde querem fazer do evangelho autopromoção ou algo para você receber bênçãos terrenas, porque Deus abençoa, porque Deus vai te dar, e Deus tem para nos dar. Mas o propósito de Deus no Antigo Testamento sempre estava apontando para Cristo, para uma salvação eterna, para um resgate da nossa vida. E nós estamos vivendo isso na época aqui da graça. O Senhor nos alcançou. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, levou o povo à ruína. E é ensinamento para nós, é alerta para nós, para que a gente tome cuidado e nos separemos do mundo, de qualquer mistura
que o mundo apresenta como pequenas coisinhas, pequenas coisas que não tem problema, que são as pedrinhas que vão nos fazendo tropeçar. Vamos aqui para o subtópico 2. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós 4, 1 e 8, 4. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio, um pacto, né, com os governantes para extorquir o povo. Está em Oséias, capítulo 6, versículo 9 e 10. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Está em Amós, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 7. Então, aqui os pecados, primeiro foi da idolatria e o segundo do abandono, né, da exploração dos mais pobres. Né? E aqui quando Amós fala vacas de Bazã, está falando daquelas vacas que apenas comiam, engordavam e ficavam ali paradas, só recebendo, né? E ele fez essa comparação como se eles estivessem olhando e não estavam vendo a necessidade das outras pessoas, passando desapercebido, mas o Senhor vê todas as coisas e estava vendo o que o povo estava fazendo, os mais ricos se aproveitando de agricultores mais pobres, de comerciantes mais pobres, explorando eles ao ponto deles perderem tudo e ficarem devendo. E é algo que mexe mesmo com o coração de Deus, né, meus irmãos? Porque o Senhor, Ele sempre está preocupado e voltado também para cuidar daqueles que têm as necessidades. Então nós também, como cristãos, devemos olhar, porque se nós estamos obedecendo a palavra e seguindo o mesmo Deus, é um Deus que também não se agrada de quem explora o outro para ter benefícios sobre o outro, sobre o próximo. Então, que essa prática também tem que ser tirada, né, da minha vida, da sua vida, e tratarmos o outro, como lá no Novo Testamento nós aprendemos, como superior a nós. E nós praticando isso, nós nunca vamos querer tirar nada de proveito do nosso próximo. Né? E Jesus, quando resume os 10 mandamentos em dois, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e esse todas as coisas inclui até aquilo que nós gostamos, que nós amamos, é Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a você mesmo. Então, o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o próximo. O que eu não gostaria de receber, eu não vou fazer para o meu próximo. Porque é como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Então, quando eu olho para o meu próximo, eu tenho que ver ali o meu rosto na frente dele e falar assim, olha, isso eu não gostaria que fizesse, então eu não vou fazer. Né? Porque essa é a vontade do nosso Deus. E aqui nós estamos aprendendo que isso o Senhor iguala, né, como a idolatria, o pecado da idolatria. Aquele que explora o seu próximo em próprio benefício. Né? E agora nós vamos aqui para a síntese do tópico 2. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Então, o Senhor estava sendo desonrado pelo seu povo, né, que Ele tirou do Egito. Se os irmãos forem ler, lá em 2 Reis, capítulo 17, também, a carta ali dos profetas, né, os profetas de Amós e Oséias, o Senhor ali expressa muitas coisas que ele sente em relação a essa rejeição. E aqui nós vemos também o Senhor, né, no tópico anterior, fazendo com que Oséias se casasse com a prostituta para mostrar ao povo o sentimento que ele tinha de rejeição. Né? Um Deus que deu tudo, tirou eles do Egito e eles querendo voltar, fazer aliança com os povos para se sentirem seguros. E nossa segurança é o nosso Deus.
A nossa verdadeira segurança é o nosso Deus. E Jesus, quando ele conta sobre a casa feita sobre a rocha, construída sobre a areia e sobre a rocha, é isso. Nós temos a nossa casa, a nossa vida firmada em Deus, que é a rocha. Porque pessoas são falhas, mas o nosso Deus não é. Então é como você construir a casa sobre a areia. E esse povo fez isso. Eles fizeram aliança com povos pagãos, ao invés de se voltar para o Senhor e receber de Deus a bênção e o livramento. O tópico 3. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e recenseamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente, lá em Neemias, no capítulo 13, e o versículo 3, fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. E por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, meus irmãos, aqui nós lemos que era a política dele, como eu até citei anteriormente, deles tirarem os povos e misturar para enfraquecer, né, os outros povos, os seus costumes. E isso levou ainda Israel até a se misturar mais ainda, porque ficou um povo lá, ainda ali os pobres, ficou ali algumas pessoas em Samaria. E esses se misturaram com esses povos, e lá no livro de Neemias nós vemos que houve casamentos nessa mistura, onde Deus também usa Neemias e diz para separar dos povos que não serviam ao Senhor, que não queriam seguir ao Senhor. E esses casamentos geraram cada vez mais problemas para eles, né? Porque cada vez mais se distanciavam do que eles viviam e aprenderam de Deus. Trouxe essa mistura. E muitas vezes, irmãos, o Senhor permite certos cativeiros, certas disciplinas, né, na vida do seu povo que está vivendo esse sincretismo, quer dizer, essa mistura, essa união de coisas que não tem como estar unidos, né? Para que o povo se volte. Nós vemos também Jonas, se não fosse o navio chacoalhar, Jonas não voltaria para o propósito de Deus, para aquilo que Deus tinha dado como uma determinação para ele. Então o mar às vezes agita, né? O barco chacoalha para mostrar que há algo que precisa ser realinhado na nossa vida. E quantas vezes, meus irmãos, o Senhor já nos ensinou e nos disciplinou. E isso acontece nos dias de hoje, aqui na graça, aqui nós estávamos na época da lei, né, o que nós estamos relatando, mas na graça também a palavra de Deus vem sempre nos exortando e nos corrigindo. E a Bíblia diz que o Senhor corrige a todo que Ele ama, que Ele tem por filho. Então o Senhor vai sempre trazer os ensinamentos, a palavra do Senhor, tudo que está escrito aqui, que muitas vezes vai falar assim, nossa, que difícil, missionária, que difícil, que palavra dura. Não, é a palavra que nos alinha, essa palavra que nos redireciona, que muitas vezes a gente vai seguindo no automático, o Senhor me diz, não é dessa maneira, eu quero você da maneira lá, como eu já falei. Então o Senhor a todo momento está tentando nos ajustar. Então Deus permitiu essa situação, e aí o povo ficou mais misturado ainda. Mas depois nós vamos ver no decorrer aqui da revista, e também no decorrer dos irmãos lendo ali 2 Reis, nós vamos ver que o Senhor, Ele fala, né? Ele faz a ferida, mas Ele também cura, né? Ele vai dizer, Ele fez a ferida e Ele mesmo a liga. Então Ele mesmo permitiu, Ele permite essas situações, né, que o povo ali passou, mas para um aprendizado e um alinhar do seu povo com a sua vontade, com a sua palavra. Subtópico 2. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor.
Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. E agora aqui no Novo Testamento, onde nós estamos relatando em João capítulo 4, Jesus se encontra com uma samaritana, né, que era aquele povo rejeitado, aquele povo que fez essa mistura, né, da idolatria com os ensinamentos do Senhor. Mas Jesus encontrou com a mulher samaritana, porque Jesus encontra, né, todo aquele que se perde um pouquinho, sai dali, o Senhor se encontra com ele, para que possa restaurar, que possa salvar, que esse é o propósito, né, de Jesus ter sido entregue ali na cruz, de nos religar, de nos salvar, de nós mesmos, dos nossos pecados, nos resgatar, porque força em nós não há, mas há nele, aleluia, através do sangue de Jesus, nós tivemos e temos livre acesso ao Pai, e o Espírito Santo que habita em nós, que é o poder do Senhor, é o Consolador, que nos ajuda na nossa caminhada. E Jesus encontrou essa mulher, dizendo para ela estava tão preocupada ali com o poço que era do pai Jacó, que era do poço, mas o Senhor estava levando ela para um entendimento tão maior, né? Que a água que ele tinha ali para oferecer, era algo que ia saciar a sede da alma dela, a sede do coração, um alinhamento do que é verdadeiramente servir a Deus. Não é só simplesmente cumprir regras, mas é algo que vem do coração. E Deus, ele vê a intenção do coração em tudo. E Jesus entra naquela cidade para encontrar essa mulher que, conhecendo Jesus, reconhecendo nele como Salvador, entra na cidade e ali diz a todos que ela tinha encontrado o Senhor, o Rei. E aí todos vêm ali ter com o Senhor. Então, o que o Senhor quer trazer para nós, acrescentar na nossa vida, é na nossa vida espiritual. E não o sol que está à nossa volta. E aquela mulher estava tão preocupada como em adorar no lugar certo. Aqui é o lugar certo. E Jesus disse, olha, nem aqui, nem lá. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores e eles o adoram em espírito e em verdade. Então é dentro de nós. É isso que Deus estava querendo do seu povo naquela época. A verdadeira adoração, a entrega de todo o coração. E continua sendo essa vontade de Deus até hoje, que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Lucas capítulo 10, versículo 33, na parábola do bom samaritano. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. E nessa parábola que Jesus, né, fala ali em Lucas capítulo 10, sobre o bom samaritano, mais uma vez, Jesus encontrando, resgatando aquele povo que tinha uma mistura tão grande, mas aqueles que tinham por religiosidade seguir a palavra, né, que passa ali um sacerdote não ajuda, mas quando passa um samaritano, que era um povo rejeitado, que era tido como um povo misturado, ele sente a íntima compaixão. Então Jesus está mostrando aqui para nós que há resgate para as nossas vidas, porque quando há um coração doador, um coração assim como esse desse samaritano que teve íntima compaixão daquele que estava caído ali, também Jesus estava dizendo que se agradou. Então quem é aquele que agrada o coração do Senhor? Não aquele que é religioso, mas que realmente pratica a religião, aquilo que é ensinado a ele. Então aqui nós aprendemos com o Senhor que sempre foi e sempre será sobre o que está dentro de nós. Porque o que está dentro de nós, aquilo que Deus muda dentro de nós, vai ser revelado nas nossas ações.
Por isso que servir a Jesus não é só conhecer a Bíblia, mas é praticar a Bíblia no nosso dia a dia. Naquele dia que você menos espera, que talvez você está mais triste e você precisa dar uma palavra de ânimo para alguém. Então aquilo que você tem dentro de você vai fluir do seu coração, da sua vida, porque é aquilo que você está vivendo. Porque a gente forçar uma vida com Deus, chega um momento que não vai conseguir levar adiante. Por isso que Deus ele vem transformando de dentro para fora. O que acabou levando o povo de Israel ao cativeiro, como nós lemos também ali na nossa leitura bíblica em classe, em 2 Reis capítulo 17, aqueles pecados que o povo cometia escondido, né, também era visto por Deus da mesma maneira que aqueles que todos viam, era notório a todos. Deus vê tudo e isso foi levando a pessoa à ruína. Mas quando nós temos que ter esse coração de Jesus em nós, né, como Paulo vai dizer, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então é nós agirmos como Jesus agiria, matarmos a nossa carne, porque muitas vezes ela grita, ela quer gritar, ela quer agir, ela quer resolver da forma dela, mas aí a palavra de Deus vem nos ensinando como nós devemos nos portar, como nós devemos nos conduzir, e há perdão de Deus. Há perdão e há resgate de Deus para a vida daqueles que mesmo que falham, que sofram com as consequências dos seus atos, porque todo pecado gera uma consequência. Tudo que você planta vai gerar uma colheita e vai gerar uma consequência. Ainda que Deus perdoe o pecado, ainda gera uma consequência. Por isso o alerta de estarmos sempre nos analisando, porque tudo que nós falamos aqui nesta aula nos leva a refletir e a observar como estamos levando a nossa vida diante do Senhor. Se estamos levando de uma maneira correta e reta, com o nosso coração totalmente inclinado para Deus, ou ainda alguma reserva dentro de nós que faz nós olharmos para os dois lados, né? Ali como igual Eutico na janela. Eutico olhava lá, estava querendo escutar o que Paulo estava falando, mas olhava para fora e aí o sono tomou ele, né? Então essas distrações e os ambientes que nós nos colocamos também nos levam a nos afastar de Deus. E foi isso que o povo de Israel viveu. O povo de Israel se misturou e aí começou a perder a compreensão do que era viver com Deus, do que era santo. E misturou o santo com o profano, com aquilo que era fora, com aquilo que Deus abomina, como a idolatria. E talvez a idolatria dos nossos dias não é você ter um altar com uma imagem, mas seja alguém, seja alguma coisa que você seja pegado demais. Então que nós possamos hoje pensar nisso e analisar aonde está o nosso coração. E a palavra de Deus vai dizer que aonde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E que o nosso coração esteja no Senhor, que Ele seja o único, o verdadeiro da nossa vida. E a conclusão da nossa lição: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Amém, meus irmãos? É uma lição bem reflexiva, né? Que nos alinha, para nos alinharmos, assim como o Senhor estava tentando alinhar o seu povo, mas finalizamos aqui a lição falando de Jesus com os samaritanos, de Jesus com aqueles que se desviaram da sua palavra. E o Senhor abraçou, o Senhor resgatou, o Senhor mostrou o coração, o que estava dentro do coração daquele samaritano que o agradou. Então, há resgate do Senhor todos os dias e há perdão do Senhor para a sua vida. Se há algo que está desalinhado, que essa reflexão sobre esta lição, né, e esse momento do povo de Israel que viveu, do seu cativeiro, nos traga também a refletirmos sobre a nossa vida com o Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima aula.